Atenção, boa noite a todos. Os vereadores que ainda não se inscreveram têm apenas um minuto aqui para terminar de se inscrever, que a gente vai começar a nossa sessão de hoje. Boa noite a todos, sejam bem-vindos, obrigado aí pela presença. Vamos começar, como de praxe, com a nossa oração, para que Deus abençoe os nossos munícipes, os nossos trabalhos e todos que aqui estão. Pai nosso, Boa noite. Programação do Evangélico de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, perto da cruz de Jesus, estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleófas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela, discípulo que ele amava, disse à mãe: mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: tenho sede. Maria ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre, levantaram a boca, e Jesus, ele tomou o vinagre e disse: tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou ao Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era o dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar
as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com a lança, e logo saiu sangue e água. Palavra da salvação. Quero dar as boas-vindas aos vereadores que aqui estão, servidores dessa casa, imprensa local que aqui se faz presente, público que se encontra aqui no plenário e também o pessoal que está assistindo a gente de casa. Sejam sempre bem-vindos. Pedindo a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 23ª sessão ordinária da 20ª legislatura da Câmara Municipal de Três Pontas. Sejam todos bem-vindos. Passaremos agora à votação da ata da última reunião que aconteceu na última segunda, nesta mesma casa. É a ata referente à 22ª sessão. Essa reunião, do qual se trata essa ata, está presente no Facebook da Câmara e também no site. Ela está disponível lá. E então peço aos senhores que votem. Valéria, estamos aguardando seu voto na ata. A ata está aprovada. Assim sendo, passo agora a palavra ao secretário desta mesa para que leia os protocolos e os expedientes que nós possuímos nesta semana. Boa noite a todos. Cumprimento a todos aqui presentes, senhores vereadores, vereadora Valéria, público presente, público também que nos acompanham pelas redes sociais, assessoria de imprensa, na pessoa do Roger, pessoa do meu amigo. Agradecer também, nossos convidados aqui, o João, Marlene, o João Paulo também. Sempre um prazer tê-lo vocês aqui. Começo hoje com duas considerações, que é um convite do sindicato, dos produtores rurais de Três Pontas, que convidamos você para participar da reunião Mobilizar Bem, onde será feito o planejamento dos cursos e trabalhos do Senar para 2026 no nosso município. Que será no auditório da Cocatrel,
no dia 11/6/2025, às 4h. E reforço também, né, que para você estar participando desse evento, você tem que confirmar sua presença até o dia 10/6, 10 agora de junho, através do WhatsApp do Sindicato Rural de Três Pontas. Vou falar o número aqui, 359-8853-4949. Repetindo, 359-8853-4949. Então fica aí, né, o convite do Sindicato Rural de Três Pontas. Quero aqui também, né, fazer um elogio, né, ao Miller Bueno também, o assessor aqui, o Louis, né, porque eu vi aqui o jornal, ficou muito bonito, né, apresentando aqui todo o trabalho dos vereadores, e vocês estão de parabéns aí. Começa agora também, né, com as novas matérias protocoladas, uma moção de aplauso 004 de 2025, com iniciativa do vereador Miller Bueno de Andrade. Votos de aplausos e congratulações à FEPESMIG, Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas. Essas foram as nossas matérias e os nossos convites. Com a palavra, nosso presidente, Miller Bueno. Passaremos agora ao pequeno expediente. Começaremos com o primeiro vereador inscrito, o senhor Antônio do Lázaro, que também vai ter aí seus 5 minutos, assim como os outros 6 vereadores, para discursar sobre aquilo que ele trata como relevante e importante a ser passado para a comunidade transpontana. Com a palavra, senhor Antônio do Lázaro. Senhor presidente, com o cumprimento à mesa, senhores vereadores, vereador Valéria, a imprensa aqui presente, em nome do João meu sobrinho, cumprimento demais pessoas aqui presentes, funcionários da casa, pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Senhor presidente, hoje com muita alegria que vem a essa tribuna, né, e que Deus continue abençoando, que isso aconteça mais vezes, para anunciar que, graças a Deus, as máquinas já estão no quilombo, para iniciar novamente o asfaltamento do Pontalete. Dessa vez, agora, se Deus quiser, vai ser mais 3 quilômetros de asfalto. É um compromisso feito do mandato passado do Marcelo, que o Luizinho já estava presente. Hoje a gente quer ir parabenizar, agradecer o Luizinho, que está prefeito, o Maico, vice-prefeito, os engenheiros, né, todas as pessoas que fazem parte dessa luta, porque é uma luta muito grande. Só quem acompanhou o asfaltamento da estrada do Quilombo e fez o compromisso com a estrada do Pontalete sabe da dificuldade, mas graças a Deus nós vamos vencer. Com certeza, um compromisso que fizemos com aquela comunidade, vamos cumprir. Agradecer também ao deputado federal Diego Andrade, porque se não fosse ele com as emendas positivas, isso também não seria possível, né? E hoje estive também com o pessoal da assistência, senhor presidente, para saber como que foi a questão do levantamento das casinhas. E, segundo a informação deles, parece que 2.750 pessoas do levantamento que foi feito de pessoas que precisam de moradia. E terminou agora, para as pessoas que ainda não sabem, esse levantamento terminou agora na quarta-feira passada, foi 30 dias, né, o trabalho, e terminou na quarta-feira passada. E ficou muita gente sem fazer ainda. Obrigado. Com a palavra agora, o vereador Daniel de Paula Rodrigues. Boa noite, presidente, vice-presidente, secretário, demais vereadores, vereadora Valéria, público aqui presente, público que nos acompanha pelas redes sociais, imprensa e servidores dessa casa. Começar aqui agradecendo ao deputado Ricardo Campos, deputado estadual. Há alguns dias atrás, eu, o vereador Maciel, o vereador Alexandre, estivemos lá em Belo Horizonte solicitando recursos. E, graças a Deus, hoje tivemos uma boa notícia, já tem R$300 mil em conta, já através dessa emenda do deputado. Eu queria mais uma vez agradecer pelo empenho. A gente sabe o quanto isso será necessário e importante para o nosso município. O dinheiro já está em conta, acreditado, e nos próximos dias estaremos sentando aí com o executivo
para que a gente possa aplicar essa emenda na maior necessidade do município. Né? Então fica aí o meu muito obrigado. O deputado Ricardo Campos, que vem tanto ajudando a nossa cidade, é um deputado também, né, de primeiro mandato, um deputado que começou sendo jovem aprendiz lá na Assembleia e hoje exerce um papel tão importante para o nosso município aí. Ele, através de suas emendas, já ajudou Três Pontas com mais de R$1 milhão e agora aí vem, né, nos ajudando esses 3 vereadores através dessa solicitação. Então, fica aí meu agradecimento e meu muito obrigado. E continue ajudando sempre a nossa cidade, pois sabemos que essas emendas é essencial para aí o nosso município. A Prefeitura divulgou alguns cursos através com o IF, em parceria. Queria deixar aqui divulgado. As inscrições foram abertas para os cursos EAD em informática, cafeicultura, logística, planejamento e controle de produção. Quem pode se inscrever são estudantes que já concluíram aí o ensino médio. E a modalidade do ensino é à distância e o valor das inscrições é R$10. Mas lembrando que as vagas são limitadas, por isso será feito através de um sorteio a todos que se inscreveram. Aqueles que têm dificuldade de se inscrever pelas plataformas digitais, pode procurar aí a Câmara Municipal, da 1 às 4, de segunda a sexta, ou a Secretaria de Educação, das 5 às 8 horas. Fica aí meus parabéns também por ter aberto esse horário. Né? A gente sabe que muitas pessoas trabalham até às 5, até às 6, não conseguem estar acompanhando horários antes. Então, fica aí meus parabéns por estar atendendo esse pessoal aí. Estive hoje falando com o Luizinho, ele está disposto a realmente a passar, né, o PAN para o Michel Renan. Então, fica aí, né, o nosso alívio, por questão que o pessoal estava cobrando muito nessa demanda, e a gente espera, né, aí que seja resolvido esse problema, que é tanto uma preocupação nossa, uma preocupação da população. Sabemos que a saúde precisa ser priorizada, né, então fica aí também, né, o parabéns por esse empenho, por estar pensando na nossa sociedade. Muito obrigado. Com a palavra agora o vereador Maciel Ramos. Boa noite a todos. Boa noite, o presidente Miller, o vice Rodrigo, secretário Matheus, funcionários dessa casa, aos vereadores, a vereadora Valéria, imprensa escrita e falada, e todos aqui presentes, e todos que nos assistem em casa. Complementando a palavra do Daniel, eu também queria agradecer ao deputado Ricardo Campos, que essa emenda vai ser de grande valor para a nossa cidade, que tenho certeza que nós vamos sentar com o executivo e destinar esse dinheiro para uma área que faça bastante proveito desse dinheiro, que ela seja bem usada, né? Então, novamente, gostaria de agradecer, e fica aqui nossos agradecimentos ao deputado Ricardo Campos. E eu estive na Secretaria de Educação a semana passada, que teve uma demanda sobre as linhas de ônibus chegarem mais perto lá da comunidade Padre Pio. E, para mim falar com propriedade o que acontece, eu fui lá e conversei com a Aline. E ela me explicou o seguinte: na parte da manhã, o ônibus consegue chegar lá, porque os motoristas conseguem ir um pouquinho mais cedo e fazer essa linha, e tem o tempo determinado para ir para fazer essa linha. Então, de manhã eles conseguem ir. E ela falou que, infelizmente, na hora do almoço, eles têm que pegar os alunos 11h30 e estar de volta na cidade 1h. Então, com esse tempo, não tem como eles chegarem em todos os lugares, na comunidade, para deixar as crianças mais perto de casa. Ela falou também que, para conseguir isso, a Secretaria de Educação precisaria de, no mínimo, de 5 a 10 ônibus a mais para conseguir chegar em todas as comunidades. Ela pede desculpa para que as pessoas entendam que, se tivesse condições, ela levaria as crianças até na porta de casa. E com essa falta de um ônibus, infelizmente fica inviável, não tem como, senão não consegue cumprir o horário.
tá? Então, é sobre isso que eu queria falar. E agradeço a todo mundo. Uma boa noite e uma boa semana. A palavra agora está com o senhor Geraldo José. Boa noite, presidente Miller, vice-presidente Rodrigo, Piomar, nosso secretário, vereadora Valéria, vereadores presentes, público, imprensa, funcionário da casa, pessoal que está em casa nos vendo. Primeiramente, eu trago aqui uma reunião que nós tivemos no campo do Vila, no sábado de manhã, eu e o Marrom, mais moradores dali. Agradecer aqui a presença do Marrom, do pessoal que joga futebol lá, de vizinhos. O que acontece? Até fomos hostilizados lá por alguns vizinhos, né? O campo lá virou terra de ninguém, mas não é o Marrom que é culpado, não sou eu, são os próprios pessoas que vivem ali do lado, baderneiros, né? Noias, bandidos, que a pessoa que quebra aonde que o povo usa, arranca alambrado, o alarme, os arame, são bandidos, tem que falar a verdade aqui. Então é triste, nós não somos culpados. Lá tem mais de 500, 600 mil de investimento no campo, na quadra da escola, no campo de Maia, parquinho, tudo a gente levou para lá. Esse vereador correu atrás, tudo, nesses 2 mandatos meus. E ainda fui estilizado lá por uma pessoa, tudo bem. Mas o que aconteceu? Pessoal, vamos fazer uma parceria com a Secretaria de Esporte, vão ajudar o Marrom, vão aguar o campo, nós já vamos tirar um funcionário, vão ajudar a olhar, a patrulha de segurança, a segurança que você paga, segurança privada, nós vamos pagar para ajudar a olhar todas as noites. Estive com o capitão da polícia também hoje. Prometeu que vai ajudar lá também, porque não pode ficar assim ali. Me respeite, eu morei ali 14 anos, 15 anos, fui criado lá, não está podendo levar uma criança no parquinho. Hein? Não está podendo levar uma criança no parquinho de dia. Uma bagunça ali naquele campo, destruindo, quebrando tudo. Então não é a gente que é culpado. Então a gente está pedindo para os vizinhos ajudar, pode ligar para o 190. 190, faz denúncia no 147 também, 190. Que a polícia falou que vai dar todo o apoio. Nós temos que entregar o nosso campo do Vila, as nossas quadras, o nosso parquinho para as pessoas de bem. Para as pessoas de bem. Porque é uma vergonha. É uma vergonha. Outro assunto que eu quero falar aqui também, mais uma vez, sobre as luzes de LED. O que acontece? Eu passei em ruas de novo, faz o serviço no dia, dali 2 dias, queimou de novo. Queimou de novo. Votamos aqui R$70 mil. R$70 mil. Queimou de novo. Então, quem está errado? É quem está fazendo, prestando o serviço. Não deixa prestar o serviço. E a outra que eu quero dizer aqui hoje, eu liguei para o Luan, que é o subsecretário da Assistência Social, ele não atendeu. Eu liguei para ele porque tem uma família que morreu uma pessoa que não tem condições de pagar o velório, que ficou em torno de 2.200 para a funerária, 400 da gaveta lá. Não tem condições. Então a gente liga para a assistência social, para eles dar um apoio, e não atende. E tem um dinheiro lá para isso. Se não pagar esse enterro para essa pessoa que não tem, que é do CRAS, que recebia o LOAS, pode fechar a cidade. Pode fechar a cidade, ué. Vai dar R$400 mil, ficou em 2.300, a pessoa não tem condições de pagar. O município tem uma verba que pode arcar com isso. Tem uma verba específica para isso na assistência social que nós votamos aqui. Então, senhor Luan, dona Marina, olha com atenção essa família. Eles não têm dinheiro para nada. O que vai valer R$2.600 para o município? R$2.600 para ajudar uma família que é do CRAS. Na hora do enterro, nada. Então, tem muita coisa errada.
A hora que chega, que precisa, não tem aonde tirar. E vai na assistência social, que é direito do cidadão. Eu acho que se a pessoa tivesse dinheiro, não ia ficar atrás, depois, tadinho, que morreu, pedindo bênção para pagar um velório. É muito triste. E se eu fosse um empresário com esse santuário, tivesse grana, eu pagava do meu bolso, porque dá dó. Só que nós temos assistência social que tem dinheiro. Então vamos ver certinho isso, Luizinho. Luan, Dona Marina, olha com atenção, é só olhar com carinho. Com a palavra agora, o vereador Roberto Cardoso. Senhor presidente, cumprimento a todos, funcionários da casa, imprensa aqui presente, Luí, quero cumprimentar a todos de casa, aqui presente, boa noite a todos. Hoje eu quero falar sobre projeto de criação de cargo, que é uma proposta de criar 14 cargos de confiança na administração pública. Era 6, passou para 9, agora é 14 cargos. Esse projeto está na nossa comissão de Justiça e Redação. Eu pedi vista desse projeto. Eu acho que é muita incoerência do prefeito, uma vez que ele pediu para todas as secretarias economizar, porque a situação está difícil, que não tem dinheiro, que o repasse caiu, e agora o pessoal tudo esperando aí que fizesse concurso público, e chega aí a promessa, isso aí já é a promessa de governo, até do governo passado, de fazer o concurso, agora chega a criação de 14 cargos de confiança. Então, eu acho assim, aí vem a criação desses 14 cargos, eu acho que nem o prefeito não quer que esse projeto seja aprovado. Mas, por causa da campanha política, promessa de governo, aí manda para casa para poder ver o que resolve. Os vereadores não votou, então se nós votar, nós que vamos ser culpados. Vai vir, eu mandei para a Câmara, igual aconteceu com a taxa de lixo. A Câmara aprovou e pronto. Eu já acho que tem, assim, chefe sobrando na prefeitura, tem muito chefe. Ainda criar mais 14 cargos, eu acho um absurdo. Então, eu estava fazendo as contas, esses cargos, para criar esses 14 cargos, num ano vai dar 839 mil, quase R$1 milhão. Com o 13º, com as férias, tudo, num ano, dá esse valor. Quase R$1 milhão. Então, é um absurdo. Eu, de antemão, pedi vista, pedi para chamar o secretário da Fazenda amanhã na nossa comissão, e mais outros funcionários, para a gente conversar. Eu acho que vai afetar muito aí a folha de servidor. Então, a prefeitura, às vezes as pessoas não sabem, lá atrás, 94, 93, nós tivemos um problema seríssimo, eu não é da minha época, eu não estava na prefeitura, mas teve prefeito que deixou aí 5, 6 meses de salário, que não tinha condições de pagar. Passou aquele tempo tudo, veio 2 prefeitos, veio Carmen Mesquita, veio Adriano, ninguém pagou. Quando chegou lá, quando o Paulo Luiz era prefeito, aí comprou, pagou em IPTU, aquelas coisas para poder descontar. Então, lá em 2005, acabou de acertar esse, lá de 93, 94. Então, é uma situação difícil. A prefeitura já passou vários perrengues. Quando foi no outro mandato da outra prefeita da frente também, em 2012, deixou metade do 13º, a folha de pagamento de dezembro. Quem pagou de novo? O mesmo prefeito pagou de novo. Então, essas coisas são muito complicadas. E ele também teve uma vez que não tinha dinheiro, foi preciso fazer um empréstimo da cooperativa para poder pagar o salário, porque de agosto até dezembro sempre cai a arrecadação, então é difícil. Então, a gente precisa pensar muito nisso antes de aprovar. Então, eu sinto muito as pessoas aí que estão esperando esses cargos, mas
a gente tem que ter responsabilidade. E eu vou fazer a reunião amanhã com o pessoal, vou ver a situação, ver o impacto da folha, mas o meu voto é contrário. Até pretendo fazer uma emenda, tem 4 cargos lá, que eu acho que é o FC1, que é restrito só para funcionário, que é 1.409. Eles poderiam até fazer uma emenda para poder ver se aprova, mas o projeto inteiro, infelizmente, eu não tenho condições de votar. Eu acho que a gente tem que ter uma responsabilidade danada com isso, e é difícil, porque pode afetar a folha de pagamento. Funcionário concursado e ficar sem pagamento, então fica uma situação muito complicada. Então, eu, de antemão, infelizmente, não posso votar esse projeto, não. Eu acho assim, que é muito perigoso, e está vendo aí como está ficando as coisas, repasse caindo, então eu vou votar contrário. Muito obrigado, boa noite. Boa noite. Vou pegar um gancho na fala do senhor Roberto. Senhor Roberto, eu concordo com o senhor em partes. Eu acredito que é um projeto que, na minha concepção, ele já nasceu morto, porque a redação dele está muito ruim. Tanto é que nós pedimos vistas há 15 dias atrás, pedimos uma reunião com a Érica aqui no gabinete, né, ali na sala de reunião, justamente para compreender algumas falhas que o próprio processo, o próprio projeto veio. Depois, ele ainda não tramitou na segunda passada, justamente por causa dessas falhas. Nas comissões da semana passada também deixou margem ainda, mesmo corrigindo algumas coisas e compreendendo algumas coisas, ainda tinha margem ali, coisas a serem analisadas. Até onde eu compreendi, na verdade, existem 7 cargos hoje, que seriam divididos para mais 7 pessoas. Então, a criação, na verdade, não é de 14, seria de 7 cargos. E, além desses 7 cargos, teria mais 3 cargos que seriam voltados para o concurso que está previsto para acontecer aí no ano de 2026. Outra coisa que é importante ressaltar, que a criação desses 7 cargos, independente da gente ser contra ou ser a favor, não interfere na existência ou não deste concurso público. Até porque nós já voltamos aqui para que seja refeita, né, e atualizada a lei orgânica do município, justamente com o intuito de fazer o concurso público. Então, na verdade, são 7 cargos que teria, independente de ser contra ou a favor, também acho um número grande, é uma coisa a se pensar, e 3 cargos seriam para o concurso público, né, a criação de 3 cargos para esse concurso público, que somaria, então, no caso, 10 cargos. Além disso, independente de ser da base do prefeito, de ser PSD e ser da base, eu sempre vou falar aqui e me posicionar com aquilo que eu, Miller, considero justo e honesto. Então, eu não tenho direito a voto, mas, né, eu tenho os meus posicionamentos, e independente de ser da base ou não, eu vou apoiar sempre aquilo que eu considero justo e honesto, né? Assim como cada um dos senhores aqui, acredito eu. Então, é isso. Na minha concepção, a redação do projeto está ruim. Se eu fosse o próprio governo, tá, o próprio executivo, eu retiraria esse projeto, refaria ele, pensaria melhor, refaria ele em um outro formato e mandaria novamente numa nova possibilidade. Mas isso é uma decisão do prefeito municipal junto com a procuradoria. Senhor presidente, pela ordem. Então, eu até falei, quando eu estava conversando com o doutor Marcelo hoje, que se o projeto não for aprovado, os cargos também não vai eliminar os outros cargos. Então, é um projeto, um conjunto ali, né? Então, acho que teria que ser um projeto acabando com os cargos, depois criando o outro para poder ver se vai ser aprovado e não, certo? Se o projeto continuar, eu vou fazer uma emenda naqueles 4 últimos cargos lá, que é 1.409, que é restrito só para funcionário. Pode alguém, funcionário que vai ter um cargo de confiança, assumir algum trabalho extra e ter mais essa vantagem dentro do salário, certo? Ele é só para funcionário concursado. Então, se o projeto for seguir, eu pretendo fazer essa emenda. Não sei se vai passar, mas isso ainda estou de acordo. Na minha ideia, deveriam ter vindo 2 projetos. Um para desmembrar esses 7 cargos e outro voltado para 3 cargos, que é referente ao concurso. Por quê? Porque caso um não passasse, não desabonaria outro. A gente sabe também que há umas questões políticas que fazem com que esse projeto venha dessa forma, até para haver uma forçabilidade ali de aprovação, né, dos cargos em geral. Mas, enfim. Boa noite mais uma vez, presidente. Gostei das suas palavras aí.
Parabéns, né? Expressou muito bem. Eu concordo com o Roberto, tinha falado com o Roberto sobre esses cargos. Eu acho que nós temos que ter muita consciência. Tem os 3 cargos, que é distrito, né? Restrito, que são 3 cargos. Eu acho que podia fazer uma emenda. 4. Então, 4 cargos, eu acho que nós podíamos conversar, né? Mandar separado para ser votado. Agora, mas os outros 11 cargos, até os 7, eu acho que é muito. O que acontece? Diz que não vai afetar a folha de pagamento. Vai sim, porque não tem ninguém trabalhando nessas, né? Está no orçamento, mas não está pagando. Então, estão criando, eu, com muito respeito ao prefeito, cargo político. Né? E nada, são R$62 mil, com ticket de limitação, com tudo, dá 62. E, no ano, dá quase 800. Aí, se você pôr mais 36 meses, né, até acabar o mandato, mais 6, 36, 42, vai dar quase 800, quase 3 milhões de reais. E o município está tocando sem esses cargos, está tocando, ué. E outra coisa, com todo respeito, todos os cargos que eu votei aqui, me arrependi, você sabe por quê? Não serviu para nada, só para ganhar o dinheiro público. Vou passar a palavra agora ao Rodrigo, a gente vai encerrar por aqui. Até peço desculpas porque eu não deveria ter passado a palavra, porque esse projeto não está em discussão. Ele ainda talvez entre, mas como eu já passei para o Geraldo, eu não posso tirar o direito de voz do segundo. O que vale para um, vale para 2. Senhor presidente, Miriam Band de Andrade, boa noite. Senhor secretário, cumprimento também os demais vereadores, a vereadora Valéria, toda a imprensa presente, os nossos servidores, todo o corpo técnico administrativo. Diante dessa manifestação, presidente, eu vou deixar para manifestar a minha opinião no dia dos fatos. Mas eu só queria fazer um adendo, o vereador Roberto. Seriam 7-3, não 14, correto? No dia da... A gente sentou e debateu o projeto. Parece que eram 7 cargos comissionados e 3 cargos de provimento efetivo. Por isso que eu não vi 14 cargos lá. Por isso que a gente precisa sentar novamente e verificar. E, em breve síntese, o que o Executivo fez foi extinguir algumas funções comissionadas, ou seja, são valores que estariam previstos no orçamento, não havia desencaixe, evidentemente, não havia o desencaixe do caixa do município, mas havia aquela previsão orçamentária na medida em que essas funções gratificadas estavam lá no orçamento. E ele criou o cargo em comissão. O que é o cargo em comissão? É aquele cargo da confiança, cargo de confiança. É o cargo da confiança do Executivo. Todos os chefes de executivo, na hora que ele vai montar o time de trabalho dele, eles chamam pessoas da sua confiança. Não é por outra razão que chama cargo de confiança. Então, a gente precisa ver, se o executivo está propondo o projeto, é porque ele vai dar conta de honrar. Até mesmo porque são cargos que não admitem estabilidade. São cargos que podem ser exonerados a qualquer momento. É aquela expressão, exoneração ad nutum. Pode ser exonerado em qualquer momento. Então, a gente precisa ver, na verdade, até 10 cargos, 7 com 3 eu estaria de acordo. Agora, se estiver aumentando amanhã na comissão, a gente vai sentar, trocar informações e ver o que é melhor. Mas o fato é que o cargo em comissão, todo chefe executivo tem, em todos os governos anteriores. A pessoa não vai chamar para trabalhar com ele pessoa de fora. Eles vão chamar pessoas da confiança do executivo. E é preciso dar um voto de confiança para o executivo, porque ele é o responsável por todo a administração do município. Muito obrigado. Vale ressaltar também que esse projeto ele foi muito polêmico na semana passada. O fato das pessoas terem visto o título dele levaram eles a deduzirem coisas que prejudicaria os futuros concursados ou que prejudicaria os efetivos que já estão na prefeitura hoje. Foi um rebuliço na cidade entre quarta, quinta e sexta, porque muitas pessoas estavam fazendo até um abaixo-assinado, os professores, né, da rede municipal efetivos aí, acreditando que seriam prejudicados. Lembrem-se de uma coisa, direito adquirido não é retirado de ninguém. Aqueles que já estão na prefeitura que têm seus direitos, esses direitos eles não são retirados, tá? Ah, mas os novos concursados vão ter os direitos retirados. Não, eles vão ter os direitos retirados porque eles ainda não têm direitos, eles não passaram em concurso. Eles têm direito a partir do momento que eles passam no concurso. E aonde que está escrito os direitos deles? No edital deste concurso. Então, não misturem as coisas, correto? Não misturem as coisas. Vamos passar a palavra agora à vereadora Valéria Evangelista.
Excelentíssimo senhor presidente, do qual cumprimento a mesa, vereadores aqui presentes, funcionários desta casa, imprensa, público presente, internautas, meu boa noite. Muitas das vezes eu venho depois de alguma polêmica, né, senhor presidente? Por isso que eu comentei. Mas, olha, semana passada eu comentei que eu faria uma visita ao meio Pataca, ao bairro, e assim foi. Né? Como dito, assim procedeu. Eu estive no bairro, andamos pelas ruas, vimos a questão da chácara. A questão da chácara está sendo vista aqui pelo nosso jurídico, porque realmente nós fizemos uma visita no começo do ano. Em março a gente protocolou, depois foi via judicial. Então, assim, é um processo. Então, muitas das vezes, as pessoas, os vizinhos, os moradores, não compreendem que é um processo. Então, aí chamam outros vereadores, chamam isso e fazem as queixas, as reclamações com razão, porque eu também sou vizinha, passo pelas mesmas dificuldades, moro na entrada deste bairro do Minha Pataca, eu moro no Santo de Virges, e a gente passa por essas dificuldades. Então, a limpeza foi realizada, mas com um processo, demorou mais de um mês para isso realizar, e depois teve chamamento lá por outras pessoas, porque não estavam compreendendo por que estava demorando essa limpeza, porque realmente ele está em processo. Então, foi realizada, ficaram alguns cantos ainda sem limpeza, e é preocupante porque tem uma piscina neste lugar, e essa piscina, com essas chuvas, está cheia de água. Não é cheia, mas está com água parada. E isso pode causar problemas, sim. Por mais que ainda já esteja esfriando aí a temperatura, mas pode trazer doenças para o entorno. E, ao mesmo também, no mesmo local, tem algumas construções que foram parcialmente demolidas. E isto também está causando transtornos. Estão indo algumas pessoas para lá, tem cães. Inclusive, quando a gente chegou, vários cães saíram deste local. Então, os vizinhos estão solicitando que seja realmente demolido. Então, a gente pede, olha, a todos os responsáveis, que cumpram aí com o que possam estar fazendo. E, se for via judicial, a gente vai também estar tomando as medidas para que seja e que não traga nenhuma, algum mal aí para a população, no sentido lá de bairro, de vizinhanças. Então, a visita foi feita, providências já foram tomadas, solicitações foram feitas, e agora a gente aguarda os próximos capítulos, porque isso vai ser realmente moroso, por etapa, e também pela situação, não é a gente ou a prefeitura que resolve de imediato, pela situação jurídica mesmo de estar em processo judicial. Aproveitando as visitas, nós tivemos no Vale do Sol, também na Avenida Nilson José Vilela, Oswaldo Cruz, fazendo ali o contorno de todo o canteiro que dá a entrada para a nossa cidade, e solicitamos ao secretário do Meio Ambiente um olhar cuidadoso, porque é uma entrada da cidade. Então, o canteiro nosso está bem assim, confuso em relação às plantas, às árvores plantadas. Muita gente cada um foi plantando uma florzinha ali. Então, é algo que me incomoda bastante, porque as pessoas vêm falando, nossa, Valéria, que canteiro mais bagunçado esse da entrada da cidade. E eu passo e eu realmente vejo isso também. Então, nós solicitamos ao secretário que tenha um olhar lá, ele tem a equipe dele, ele possa estar olhando com cuidado este canteiro de entrada da cidade, e que fique bonito, que seja bonita a nossa entrada e que esse canteiro seja bem ornamentado com as plantas que deve ser feita. E, claro, ele que toma essa decisão, mas que seja melhorado. Assim, esperamos. E agradecemos também, porque ele é muito atencioso sempre com as nossas solicitações. No grande expediente, eu faço os demais comentários que eu gostaria desta semana. Obrigada.
Passaremos a palavra ao vereador Alexandre. Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente, pessoa na qual cumprimento os outros vereadores e as pessoas aqui presentes. Essa semana eu encaminhei alguns ofícios falando sobre a questão de algumas árvores que precisam ser podadas, né? Eu acho que vários vereadores também já tiveram com esses probleminhas aí. E eu pedi para que as pessoas nos assistissem aqui na Câmara para saber que está sendo pedido, que não está sendo esquecido. A demanda de cada um de vocês, principalmente nos bairros Santa de Virges, Santa Teresa e Santa Margarida. Essa semana também a gente fez uma visita na escola agrícola. Tivemos o prazer de estar com a Marlene, recebeu a gente super bem lá. Também esteve presente a vereadora Valéria, né? E o Luí. Foi uma manhã assim gratificante, bem animada, com festividade, todos vestidos a caráter, comida típica. Foi uma manhã muito boa, muito agradável. Também participamos da 15ª Conferência da Assistência Social, que foi realizado lá na APAI, juntamente com as mães, alunos, pessoal da assistência social. Foi muito gratificante a gente estar a par de mais esse encontro. E, como foi dito aqui pelos vereadores Daniel e Maciel, né, eu não posso deixar aqui de agradecer ao deputado estadual Ricardo Campos por essa emenda de R$300 mil, que já foi debitada, né, conforme falaram aqui, que nós estaremos nos reunindo com o Executivo, juntamente com o Prefeito, para a gente ver como vai ser usado, né, como vai ser melhor usado, onde vai ser a educação, como vai ser bem visto esse dinheiro aí para a nossa população. No mais é isso, eu agradeço a todos, tenham uma boa noite. Ressaltando que eu não posso deixar de agradecer a dona Maísa, que ela sempre está presente com a gente nessa trajetória. Não posso deixar de agradecer ela por isso. Muito obrigado. Agora passaremos, então, à votação das matérias do dia. Passo a palavra ao secretário para o primeiro item. Volto a cumprimentar a todos novamente. Digo que é um prazer ter vocês aqui conosco. Primeiro item. Projeto de Lei do Legislativo 007 de 2025. A presente proposição tem por finalidade instituir em caráter permanente a campanha de combate ao bullying escolar nos veículos utilizados no transporte escolar em nosso município. Autoria, eu, vereador Matheus Dias Silva. Com a palavra, nosso presidente. Nós temos aí um projeto que narra sobre o bullying, né? O bullying hoje é um grande problema nas escolas, nós sabemos. Na década de 90 e 80, isso não era visto como um bullying, como uma agressão, algo traumático, e hoje a gente sabe os efeitos e os traumas que isso causa. É um projeto aí criado e fomentado, né, pelo vereador Matheus, junto da Secretaria de Educação. Com a palavra, Antônio. Boa noite, presidente. Volto novamente a cumprimentar a todos. Senhor presidente, sem querer desmerecer o nobre colega, mas por experiência própria de vários projetos que a gente tem, como o projeto da piscina, por exemplo, o projeto do fechamento do comércio a 13h, quem que vai fiscalizar isso, presidente? Porque nem o que a gente já tem aí é fiscalizado, né? Apesar que o fiscal da prefeitura deixa bem a desejar, mas isso aí vai ser fiscalizado como? O senhor poderia me informar, por gentileza? Antônio, boa noite, né? Volto a cumprimentar a todos novamente. Né? Como você disse, temos várias dificuldades com fiscalização em nossa cidade, mas eu já me alinhei também, né, com a Secretaria de Educação, principalmente com o Luizinho, com o Maicon também, para estar, né, arrumamos modos, meios de estarmos fiscalizando esse projeto que acontecerá sim, né? E era uma dúvida minha também,
antes de implementar o projeto, eu me comuniquei com ele, né, e impus até sobre essa fala aí que você disse mesmo, né, perguntamos como queria que a gente tivesse uma fiscalização para estarmos levando o projeto à frente. Então, ele me prometeu, né, que vai ser feito sim a fiscalização, e claro que eu também, né, mentor aí com a autoria minha do projeto, eu vou estar ajudando com toda a força possível. Zé vereador, o senhor explicou, mas não, como eu entendi, mas não compreendi. A prefeitura vai contratar um funcionário para pôr dentro de cada ônibus para fiscalizar isso? Posso responder? Na minha concepção, Antônio, quando a gente faz um projeto voltado à conscientização do bullying nas escolas, onde basicamente os veículos da prefeitura municipal, que são os ônibus escolares, que são os veículos aí, ó, do transporte escolar. Então são os ônibus que nós temos hoje de escola agrícola, principalmente, né? A própria APAI, que utiliza aí de 2 ônibus. Então, quando se trata de adesivos nos veículos, esses adesivos são feitos. Como eles ficam posicionados na Secretaria de Educação, cabe à secretária, então, junto da sua equipe, fazer essa colagem desses adesivos e, junto das diretoras, junto dos funcionários do colégio, haver um treinamento, uma preparação desses funcionários para tratar esse tema com os alunos. Acredito que seja possível, por exemplo, que crianças muitas vezes arranquem esses adesivos, então vai estar de tempos em tempos precisando dar uma olhada para ver se esse adesivo está lá. Quando fala de campanha assim, que é uma campanha basicamente de adesivos, eu não vejo realmente uma necessidade de uma fiscalização diária em cima desses veículos, mas uma fiscalização periódica, de tempos em tempos. Então, na minha concepção, toda campanha que tenta tratar, né, conscientização de crianças sobre o bullying nas escolas, eu acho válida. Eu acho que, pelo menos, a tentativa ela é muito válida. Vereadora Valéria. Eu volto a cumprimentar a todos. Eu gostaria, senhor presidente, por favor, ou secretário, leia o artigo 2º deste projeto, por favor. Artigo 2º. Fica autorizado o município de Três Pontas a firmar convênios com instituições públicas e privadas para participar desta campanha, inclusive com fornecimento de material gráfico e de profissionais capacitados nesta temática. Então, senhor presidente, eu gostaria de fazer esse destaque, porque na comissão eu li o projeto. Parabenizo o vereador Matheus pela sua iniciativa. Ele é um projeto que autoriza, ele é indicativo. Então, assim, o prefeito, o executivo, pode fazer ou não. Ele alinhou com a secretária, né? Olha, fica... Mas isso é algo que nós, como vereadores, podemos fazer. Um projeto indicativo, de indicação, de autorização, né? E também faria a observação ao comentário, né? Porque, como pedagoga, como professora, muito tempo de escola, 33 anos, todas as vezes, né? E muito bem lembrado o Miller, muitos anos nós nem tocávamos neste assunto. Então, veio há poucos anos. Todas as vezes que a gente for trabalhar bullying, a gente não deve trabalhar bullying, deve trabalhar princípios e valores. Porque se eu trabalho com princípios e valores com os meus alunos, que eles respeitem o próximo, que, né, eles tenham um amor pelo outro, né, o cuidado com o outro, então não há necessidade de eu trabalhar o bullying em si. Eu trabalhar o mais positivo do que o negativo. Então, eu indicaria... inclusive, eu creio que a educação, no alinhamento que fez, né, com Vossa Excelência, deve ter falado isso. De trabalho com os princípios e valores, com o respeito ao próximo, com tudo que a gente já trabalha, né, na escola. E isso seja levado ao transporte, igual foi colocado
no projeto. Muito interessante. Trate o seu colega com respeito, né? Cuidado com as palavras ao falar com os outros. E aí nós vamos estar trabalhando o combate ao bullying. Né? Então, eu parabenizo, eu acho que é algo que a gente traz à tona, é algo que a gente, né, inclusive, pode trazer até a esta casa, por muitas das vezes. Né? A gente ter o cuidado com o colega de trabalho, de ter o cuidado com os pares, ter o cuidado com, às vezes, com o funcionário, ao se dirigir a ele, e idem, também que seja recíproco, porque muitas das vezes a gente chega com todo o cuidado e, às vezes, ainda tem algumas coisas que não funcionam muito bem. Então, eu penso isso. Se tratamos as pessoas com respeito, respeito você terá. E também, se você está chegando numa casa, nós estamos de passagem. Muitas das vezes, eu vejo isso. Mas que também sejamos tratados... Cabe em todo lugar, tá vendo? Se você trabalhar valores e princípios, cabe em qualquer lugar, seja no trabalho, seja na Câmara, seja na Prefeitura, seja no trabalho público. Você estar atendendo um cidadão em qualquer instituição. Pensa isso, que beleza? Seria uma beleza. E, realmente, foi dado a palavra, né? Foi dado o nome de quando a gente não trata as pessoas com respeito, que seria o bullying. E quanto seria bom se a gente já nem precisasse colocar, né, Matheus, um projeto no combate ao bullying. Seria muito bom. Mas, sendo necessário, vamos trabalhar. Então, eu parabenizo. Fica comprovado também que a maior parte dos casos de bullying, eles não acontecem dentro de sala de aula, eles acontecem em momentos em que os alunos estão distantes de autoridades, pessoas que podem reprimi-los, e momentos de ociosidade, como no recreio, e no caso desses alunos, dentro do transporte, que está levando eles, que eles passam grande parte do tempo ali dentro desse transporte, ou indo ou voltando para a escola. Eu estudei na escola agrícola durante um ano da minha vida, que foi a minha 6ª série, e eu vivi bem isso, vivenciei bem isso. Voltar para casa de ônibus era terrível, porque o tempo todo um está mexendo com o outro, um está insinuando para o outro, um está falando do cabelo do outro, do jeito do outro. E eu, num período em que eu, com meus 12 anos, 13 anos de idade, nem sabia sobre sexualidade, nem sabia sobre isso, eu sempre fui taxado, eu sempre fui ridicularizado, inclusive dentro do transporte da escola. Porque era um momento que não tinha professor, não tinha diretora, não tem ninguém ali a não ser o motorista. Então, a gente realmente ficava mais suscetível. Com a palavra, o professor Popó. Gostaria de cumprimentar a mesa, na pessoa do nosso presidente Miller, demais vereadores, vereadora Valéria, servidores. O público que nos acompanha aqui, a imprensa e o pessoal que nos acompanha nas redes sociais. Eu gostaria de parabenizar o Matheus, né, nosso companheiro aí, porque a gente que trabalha na educação, né, já faz um tempinho isso, e vê que ocorre muito dessas coisas. Até semana passada, eu nem participo de grupo de WhatsApp, só alguns principais aí, mas a Tânia, minha esposa, estava mostrando briga de meninas na rua, de meninos, coisa feia, tá chegando, tá ficando sem limite, né? Muita falta aí de respeito, muitas coisas, e pode ter, com relação até à fiscalização, eu acho que vai muito da boa vontade dos gestores, né? Porque eu me recordo que o primeiro projeto que eu fiz nessa casa aqui foi que todo carro do município teria o adesivo do município. Por quê? Entra gestão, sai gestão, muda logo, gasta aquele dinheirão. Aí vai papel timbrado, era logo da gestão. Sei o quê. Gente, o nosso
brasão aí do município, já vale para tudo. Para que ficar mudando, né? Mas aí vai depender, lógico, de cada gestor. E eu parabenizo, Matheus, porque a gente trabalha e sabe que é necessário. Como a Valéria falou aí, também pode trabalhar alguns princípios, aí a maneira de trabalhar pode vir um estudo mais aprofundado aí. Acredito que vai ser muito bacana. Parabéns. Geraldo. Boa noite mais uma vez. Igual o vereador Antônio falou, respeito a palavra dele também. O que acontece? O projeto, né, excelente do bullying, eu acho que é importante também. Mas se vai ter a fiscalização, olhar, colocar nos ônibus, porque aqui nós fizemos pé na faixa, ninguém respeitou. Esse projeto não foi a pé na faixa, importantíssimo, que o Sérgio fez. Se você pôr o pé na faixa, você passa por cima. Você sabe, eu respeito. Projeto da cadeira de rodas, nos bancos, nos lugares, nunca vi ir para frente. Né? O teu de bullying, eu acho importante, porque o bullying, existe o bullying. O racismo, o bullying, dentro das escolas, igual você falou, também vi. É uma vergonha, as mocinhas brigando, trançado na rua, gente. Isso é um bullying. Né? Esse dia eu tive uma reclamação da escola aí de um bullying também. E eu acho que o bullying, a criança de 10, 6, 8, ele vê o pai falando em casa. Eu criei minhas meninas e não aceitava elas mexer com as outras meninas. Se eu ficasse sabendo, os meus netos também, tem um menino esse dia, estava dando trabalho lá, eu já falei para ele. Vai parar. Senão eu vou pegar ele. Porque ele tem que respeitar. E eu já fui, às vezes, meio burro, porque tinha que me defender, porque eu fui criado sem pai. Estudei no Congo Vito e tinha bullying. Tinha bullying lá contra eu. Me chamava de cabeludo, pioento, pobre, dentuço, orelha de burro. E na época você ia recorrer aonde? De o que eu fazia? Era na pancada que eu defendia. Infelizmente eu falo isso aqui. Mas mesmo esse burro, nós chegou aqui hoje, né, está no terceiro mandato aqui, eleito pelo povo. Então, alguma coisa de bom a gente tem. Então, eu acho, parabéns por tua iniciativa. Não sei se a Secretaria de Educação vai fazer, igual o Antônio falou, né? Porque lá tem coisas lá que os ônibus estão depedrados, não tem assento, não tem nada, tanta coisa, igual eles tem que ter 8 ônibus. Mas foram deixando acabar os ônibus da educação, que é importantíssimo. Uma cidade sem ganhar uma vergonha, o Diego mandou, o prefeito mandou dinheiro. Né? Acho que faltando respeito também. Mas estou junto com o seu projeto aí. Vamos torcer que eles façam isso, que é muito triste um bullying na escola. Muito triste mesmo. Não na escola, não, aqui, entre nós, né? Na escola particular, né? No serviço, né? Falar de coisa, de um homossexual, disso, daquilo. Então, acho que é muito feio, cada um tem um jeito da vida. Eu acho que tem que respeitar, ué, em todo sentido. Essas coisas que mexem, tudo é bullying. É triste, é triste. E começa, você sabe aonde? Igual o senhor falou, dentro de casa, junto com os pais. Os pais são os maiores incentivadores. O senhor sabe disso. Porque aonde que ele aprendeu? Não foi dentro da escola, não foi com o professor. Alguém ensinou. Alguém ensina, chamar de orelhudo. Igual esse dia eu tive uma reclamação, estava chamando as crianças de orelhudo. Eu fui lá no pai do menino, falei, ó, seu homem foi. Falei, mas meu filho, tá, eu tive essa reclamação, olha para você ver. Então é difícil, você aprendeu com quem? Então, parabéns, vamos votar, né, que dá certo aí. Roberto. Senhor presidente, volto a cumprimentar. Então, eu acho assim que se tivesse fiscalização, seria muito importante. Vai pôr adesivo, vai ficar bonitinho, mas infelizmente a prefeitura não fiscaliza nada. Vários projetos, igual citou aí, do Pé na Faixa e outros, nunca falou nada, nunca fez nada para poder ajudar. Os ônibus
Às vezes falta até monitor, então não tem jeito, é difícil. Estava vendo aí hoje, fiquei sabendo, esse pessoal de fora que está jogando bola aí, dos Gimes, veio de uma cidade, o pessoal estava numa escola, quase pôs fogo na escola, abriu o desodorante e metia fogo. Foram lá tomar banho aqui no ginásio, lá no Caíque, deixou as torneiras abertas, tudo, estragou tudo, acabou a água, foi para outra escola, acabou a água, deixou tudo aberto, que é uma bagunça, então o pessoal não respeita. Aí eu gostei muito da atitude da moça que estava tomando conta deles, resolveu, foi embora, largou os jogos, foi embora. Não respeita, vamos embora. Se não tiver fiscalização, não adianta. É complicadíssimo. Para ter um em cada 11, infelizmente, não tem jeito, fica caro. Mas vou votar favorável. Vamos pôr adesivo, quem sabe, pode dar certo. Antônio. Senhor presidente, só uma perguntinha, por gentileza. Qual será a pena para quem cometeu bullying, por gentileza? Na minha concepção, isso são decisões que o próprio regimento interno de cada escola e cada colégio adverte, através de uma ação de coordenadora, supervisora e direção. Isso não cabe ao motorista, isso não cabe à monitora do ônibus, eles têm apenas que informar a direção do colégio que isso ocorreu, quem fez e como foi. E aí a própria diretora, supervisora e coordenadora, eu estou falando enquanto gestor, tá? Enquanto gestor, no colégio é dessa forma que funciona. Quem tem a autoridade para aplicar qualquer advertência por má conduta, mau comportamento, é a direção da escola. Mas, tá desligado? Maciel. Volto a cumprimentar a todos. Eu só queria falar uma coisinha, parabenizar o Matheus, e queria falar, o bullying em si, pela lei, ele é crime. Então, ele tem punição, sim. É só ter a denúncia e o Ministério Público vai e dá a pena para que seja para a pessoa, né? E a questão de, por exemplo, se for para a gente fazer projeto e ficar nessa de não vai ter fiscalização, então não faz projeto, tem que fazer. E parabéns, Matheus, e que, por exemplo, nós mesmos sejamos os fiscalizadores, né? Se a prefeitura não fiscaliza, nós fazemos a nossa parte e fiscalizamos. Mas o Código Penal pune o bullying, sim. Geraldo. Só para encerrar, presidente, nesse final de semana o Gimes está aí, mais de 2 atletas. Sabe o que eles fizeram dentro do ginásio coberto? Pessoal que veio de fora, quebrou nossos vestiários tudo. Onde que o Marrom gastou para pôr porta nova, pôr pia nova, perderam o jogo, entraram no vestiário. Vestiário. Tiveram de fora. Então tá aí, eles fizeram o bullying contra nós aqui também. Criança, adolescente de 14, 15 anos, quebraram os nossos vestiários. Na verdade, Geraldo, isso daí não é... Isso daí, na verdade, é crime, porque é depredação de patrimônio público. E aí cabe uma sanção... Eu não deixava, se eu fosse o secretário da Educação, eu não deixava a delegação sair dentro de 3 pontos enquanto não pagasse. E, além disso, eles precisam sofrer... Se eu fosse a secretária, eu não deixava sair. Se eu fosse o prefeito também, eu não deixava sair sem pagar o erro. Porque esse é um erro grave. Vim quebrar, porque nós estamos tendo dificuldade para arrumar no nosso município. Depredação de patrimônio público é crime, todo mundo sabe. Então, na verdade, essa equipe deveria ser sancionada, né? Deveria ocorrer alguma sanção, que além do pagamento disso, eles deveriam estar suspensos aí por 2 anos, como um castigo para os próximos Gengues, né? Não podendo participar. Gastou 40 mil na reforma do ginásio, para servir eles agora. Aí vem esses meninos, adolescentes, vândalos. O que eles estão aprendendo na escola? Nada, zero. Vamos lá, para encerrar aqui então, Daniel, por favor. Boa noite, volto a cumprimentar a todos, parabenizar o meu amigo e vereador Matheus pelo projeto apresentado. Sabemos que é um tema que precisa ser cada vez mais combatido e discutido, e como o vereador Miller disse, né, na maioria das vezes o bullying não acontece dentro das escolas, né, acontece no transporte, na volta. Então esse é um tema que precisa ser combatido, né, fique em cima, né, converse com a secretária de Educação para que fiscalize isso realmente e leve seu projeto adiante. Então fica aí meus parabéns, vereador. Vamos então, peço aos senhores que votem.
Projeto aprovado. Olha só, nós temos aí um segundo item, tá? Que é a moção de aplausos para o Dr. Aloysio Nogueira Rezende. Eu vou seguir os protocolos ideais, apesar de não ser de praxe, passar pelas comissões para validação, moção de aplauso. Já tem uma aí protocolada, que é a moção de aplauso que eu estou indicando agora para junho. Dr. Aloysio é alguém que eu admiro muito, que faz parte da minha vida desde a minha infância. Um cara extraordinário, humano, fantástico profissional, mas na minha concepção deveria sim passar pela comissão só para uma validação mesmo, para que todo mundo tenha ciência. Eu achei a indicação do Alexandre fantástica, extremamente válida. Não sei se foi pelo trabalho, né, que você o conheceu, mas ele, dentro e fora de um consultório, ele é uma pessoa exímia e fantástica mesmo. Conheço toda a família dele. Soraya é uma pessoa que tira de si para doar para o próximo, sem pestanejar. Então, é uma família que merece muito nosso respeito. Mas eu vou retirá-lo agora de pauta, e ele volta na semana que vem, junto com o meu, para a gente fazer a análise devida e a homenagem devida, tá? Para que isso sirva como protocolo mesmo para todos os projetos, para que passe pela comissão sempre, para que todo mundo chegue aqui já ciente de quem é a pessoa e tudo mais. Por favor, Alexandre. Boa noite a todos novamente. Só complementando o que você falou, realmente, não por ele ser um grande ícone da saúde, mas pela pessoa que ele é. Ele é um ser humano assim que eu falo que eu admiro ele não pelo profissionalismo dele. Eu acho que agregou tudo, tanto o profissionalismo dele quanto o lado humano. Agregou e formou o famoso Dr. Aloysio, que todos têm essa carência, todos têm essa dependência, justamente pelo carinho, pelo profissionalismo que ele tem com qualquer pessoa que o procura, tanto dentro do escritório, quanto no hospital, quanto até mesmo nas ruas. Muito obrigado. A pedido do Antônio do Lazo, vai acontecer agora no Quilombo, tá? No próximo domingo, às 10 horas da manhã, gratuitamente, os Mascates da Cultura, que vai levar músicas de vários estilos, com textos teatrais. Isso daí tá, né, é um trabalho lindo feito pelo Maurinho Marques, junto das Cigarras Cor-de-Rosa, onde envolve gêneros textuais, declamação de poesias, dança e muito canto. Então tá todo mundo aí convidado, 10 horas da manhã no Quilombo, tá? O espetáculo teatro musical aí, Mascates da Cultura. Vamos lá prestigiar. Muito obrigado, tá? Abro agora o grande expediente, que é os nossos últimos 30 minutos de reunião para aqueles vereadores que se inscreveram e desejam falar mais alguma demanda, para que eles possam usar aí a nossa reunião para isso. Começaremos com o Matheus Dias. Boa noite a todos. Volto a cumprimentar a todos novamente. Quero falar aqui de algumas coisas que aconteceram, né, no decorrer dessas semanas aí. Estive com o prefeito Luizinho visitando o bairro Jardim Primavera, né? Para ali, a gente, junto com o executivo, né, está fazendo algumas melhoras, principalmente naquela área brejosa do Jardim Primavera, onde o pessoal pede muito ali para que melhore, por também, né, aparecem vários bichos peçonhentos, cobras, que visitam, né, a casa do pessoal ali, tanto o Jardim Primavera como o Jardim das Acácias. O prefeito e eu também estamos firme e forte para levar essas melhorias lá para esses bairros. Fala aqui também, né, da nossa ida em Brasília, eu, o vereador Daniel Rodrigues, onde estivemos em um curso de capacitação e também visitando vários ministérios, trazendo recursos aí, buscando recursos para o nosso município, né? Infelizmente, falo aí também, né, que o nosso município aí, estivemos na lei do incentivo ao esporte, nosso município aí chegou, se eu não me engano, a perder 275 mil reais, que era um investimento aí para o esporte, né, por falta de licitação. Então, é um erro gravíssimo aí, né, e vem também de gestões passadas, e isso não pode acontecer.
E agora, claro, né, com o Marrom também assumindo a Secretaria de Esporte, creio eu que isso nunca mais acontecerá, porque está desenvolvendo um trabalho fortemente aí, junto do Executivo, e essa verba, né, perdida para o esporte, ela não volta mais, e, como eu disse, isso não pode acontecer de jeito nenhum. E ali você deixa de atender vários campeonatos, várias modalidades, e também, né, formação de crianças, adolescentes, para um futuro melhor. Falo aqui também agora do meu projeto de lei, né, quero agradecer aqui também, cumprimentar aqui ao Miller Bueno, assessoria jurídica aqui da nossa Câmara. Quero agradecer também ao nosso secretário de Educação, porque antes, né, de eu estar tentando implementar um projeto de lei, claro, né, eu fui consultar a secretária, pedi também, né, um apoio do Miller Bueno, porque é um cara que eu já falei que admiro muito, uma pessoa muito técnica, conhecedora. Quero agradecer aqui também o Marcelo, o Guilherme. Então, muito obrigado aí, tá bom? E sobre fiscalização, vocês podem ter certeza que vai partir de mim também. Eu estou alinhando também com o Executivo para a gente estar fiscalizando para que o projeto corra da melhor forma possível. Quero aqui complementar também, porque na minha vida inteira e também no meu período eleitoral, graças a Deus, eu sempre fui conhecido pelo meu respeito e minha ética, né? E hoje eu trago aqui um projeto voltado para a educação. Para mim é com grande prazer, né? E também, falando de educação, eu cheguei esses dias em casa e me cortou o coração quando meu filho assistiu um vídeo e me perguntou para mim: por que quando você se levantou, pediram para você ficar quieto, te mandaram calar a boca? Você sempre prega respeito aqui para a gente, dentro de casa. E é uma da fiscalização que eu faço, pelo menos dentro da minha casa. E eu quero fazer com esse projeto também. Então, isso me doeu muito. Quero agradecer aqui todos os vereadores que votaram pelo sim do projeto, né, porque a gente fala de fiscalização, né, que o bullying acontece nas escolas, o bullying acontece nas ruas. E quem pune o bullying aqui na Câmara? Devia ser punido o bullying aqui na Câmara também. Falo isso porque me cortou o coração quando meu filho me perguntou, e não é da minha índole eu responder da mesma forma que foi me solicitado, né, pedindo para me ficar quieto. Porque eu tenho uma imagem, né, e isso é degrenir a imagem de alguém. Outra, eu sou o único vereador preto aqui da Câmara, então eu exijo respeito de todos para aqui comigo, porque vocês nunca vão ver eu dirigir uma palavra de ofensa para todos os senhores aqui. E isso, como muitos vereadores dizem, nós somos cobrados na rua por isso, e somos mesmo. E eu fui cobrado porque eu não devolvi na mesma moeda. Por quê? Porque eu tenho ética, tenho índole, eu vim de uma família que sofreu muito, que não teve condições de me dar o estudo, mas educação me deu. E por isso hoje, com muito orgulho, respeito às intervenções do Tonho, me perguntou de fiscalização. Beleza, eu estou aqui em aprendizado, eu não sei tudo. Eu levei o projeto, pelo coração, por eu querer fazer o bem, mas eu não sei tudo. Infelizmente, eu estou aqui aprimorando, e eu aprendo a cada dia com todos vocês. Mas falta de educação, isso eu não guardo para mim, não. O que eu vou levar com esse projeto, que é o contrário, é educação. Então, meu muito obrigado a todos vocês que votaram sim. Agradeço mais uma vez, Miller Bueno, tá? E fica aqui o meu muito obrigado e boa noite a todos. Com a palavra, Valéria Evangelista.
Volto a cumprimentar a todos. Novamente, após, né, as palavras do Matheus, e eu também já tinha comentado, né, que esse projeto serve para todo lugar, serve para esta casa, porque eu acho que serve para tudo, para todos os lugares, mas como ele chamou para essa casa, eu também chamo a atenção que serve para esta casa. E aí cada um se enquadra onde deve enquadrar, e cada um, né, claro, a gente traz a educação de casa, muitas vezes jogam-se na escola, mas essa escola não está ensinando o aluno? Não, a educação é de casa. Meu pai sempre dizia, do berço. De berço, o que significa? É de casa. A educação vem de casa. A escola não tem essa tarefa. Não tem. Na escola, nós ensinamos português, matemática, ciências, educação física, são as matérias. As matérias. E, realmente, é jogado muito, né, aos professores, às escolas, mas nós esquecemos que a tarefa é lá na própria casa da pessoa. Então, muito bem. Vamos lá. Estivemos, sim, eu agradeço ao Alexandre, estivemos na escola agrícola, né, muito bem recebidos, que festa bonita, né, uma festa, né, muito ordeira, com os alunos, né, muito arrumados, tinha comidas típicas muito gostosas, muito organizado, professores, né, impecável. Agradecemos o convite. Eles foram muito atenciosos em mandar para esta casa um convite para que a gente participasse da festa junina junto com a comunidade, junto com os pais, né, junto com os professores e alunos. Agradecemos e eu gostaria depois de solicitar um ofício, né, depois, Alexandre, a gente mandar, né, agradecendo ao convite e em nome de toda a Câmara. Isso é muito importante, né? A gente estar agradecendo os convites também que a gente recebe. E sempre que possível estaremos presentes. Então, agradecemos e parabenizamos. Também parabenizo a KITP. Eles conseguiram, olha, já faz algum tempo e eu já venho acompanhando este trabalho, mesmo não estando na Câmara, mas eu acompanhei também em conversas lá na associação, estive estudando para esta formação, e que bom, conseguiram, e agora vai ser essa semana. Formação da Câmara Mulher. Assim, tem uma grande importância, e é um passo grande, né, que vai ajudar muito no desenvolvimento econômico de nossa cidade, e também no desenvolvimento social. Ele vai ter um apoio às mulheres empreendedoras e também às futuras empreendedoras. Vai ter um despertar muito grande para isso. Então, eu parabenizo, e é com muito carinho e respeito, né, eles já estiveram, né, conversando comigo, e estaremos junto com toda a equipe da associação e também junto a essas mulheres guerreiras que estarão aí tomando posse da Câmara Mulher. Tenho total meu apoio. Conferência da Assistência Social. São várias conferências que estão acontecendo, né? Nós estivemos na APAI, Miller, Alexandre, e, né, junto a todo o corpo lá também de funcionários da assistência social, do desenvolvimento. E grande importância nessas conferências, porque a gente tem como colocar ideias, propostas, tem como discutir, e depois essas propostas vão para a regional, né, e vão chegar na estadual. Então, a gente fica satisfeito de estar participando do processo. E também porque a gente tem isso, né, já no plano diretor, as realizações das conferências. Então, parabéns para as que já aconteceram e que venha mais momentos assim. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, Geraldo José. Boa noite, mais uma vez.
Eu não queria te dar a resposta, ô meu amigo Piomar, mas aquele dia que eu não falei para você calar a boca, você está mentindo, está na cama, você pode puxar, vou mandar para você depois. E você não, eu falei, não entra na conversa, porque a conversa não era com você, eu não tinha mencionado seu nome, a conversa era com o Miller e com o Robertinho. Eu não mandei você calar a boca, tá? Eu só falei para você não entrar na conversa, que não era nada com você. Certo? Aí você já entendeu de outro jeito que eu falei para não. Tá lá, vou mandar para você ver. Né? Sempre respeito. Na hora aqui do bate-boca. Aqui, infelizmente, tem bate-boca. Mas não foi para ofender o senhor. Mas não mandei você calar a boca. Você acabou de mentir aqui, que é feio isso. Já que você quer conduta, então não minta. Não minta. Tem que comprovar, está ali. Pedi para você não entrar na conversa que não era nada com você. É feio. Não tentei crescer em cima de você, igual você tentou crescer em cima de mim aqui. Não é preciso disso. É ser leal. Né? Ser simples. Eu respeito todo mundo aqui. Todo mundo. Aqui é uma discussão aberta. Aberta. Só que parece que está levando para fora, levando mimimi, que não é preciso. Isso aqui vai discutir todo dia, toda hora. Não discutimos no seu projeto aqui, que é um projeto excelente. Se eu tivesse alguma coisa contra você, eu votava contra. Não é? É o projeto. Agora, eu te desmerecer aqui, jamais. E não te chamei, não falei para você calar a boca. Isso é muito feio. Muito feio. Eu quero, até perdi o raciocínio aqui, eu quero dizer aqui sobre os cargos, com respeito a todos estão debatendo os cargos, saiu a população. Esses cargos está vago, agora nós temos que criar esse cargo, tem os 4 cargos restritos. Na minha opinião, aqui, respeito o prefeito, respeito todo mundo, respeito todos os vereadores aqui, funcionário da casa, já discuti com funcionário, com pessoas aqui, temos que respeitar, vai discutir. Sobre os cargos, o que acontece? Vai ficar em 60 mil, 62 mil reais para o município, sim. Está parado lá, mas vai ter que pagar. Vai dar aí quase 2 milhões e 700. Vamos, parte. São cargos para a cultura, dentro do gabinete, Secretaria de Obras. Né? Então eu sou contra, por quê? Até hoje nós ainda não resolvemos o problema do carro da saúde. Falei com o Felipe hoje para resolver. Está entrando numa demanda com os ônibus. Por que não tem os carros? Não tem motorista. Por que não contrata lá, de vez de fazer os cargos? Por que não contrata onde precisa? Ônibus caindo os pedaços aí. Cargo na cultura. Pelo amor de Deus. O que a cultura? Não tem nada contra ninguém, mais cargo. Está aí, eu pedi o requerimento, não sei se vai ser votado essa semana, da festa do peão aí, conversas que eu vi que gastou 2,5 milhões. Então, cargo, mais cargo para quê mais cargo? Se estava querendo, mandou um projeto aí de administração, de arrumar os cargos, de ajeitar aí Veio sim para a gente conversar, saber da qual foi lançado, para tirar quinquênios e férias, já são adquiridos. Né? O presidente da casa falou aqui, coisa que já jogaram, que nós somos a favor do prefeito, não tem nada ainda aqui, né, presidente? Então, um projeto puxando o outro, é tudo analisado, igual o presidente aqui afirmou muito bem, tem que analisar como é que você vai fazer perder os direitos adquiridos. Né, senhor prefeito? Então, acho que nós temos que calmar, e é a hora, gente, a hora dos vereadores novos que chegaram aqui, cada um tem seu voto,
Cada um tem seu voto aqui, os nós, vereadores, da hora de vocês mostrar serviço. De nós mostrar serviço. Que nós não queremos. E falar abertamente, sem medo. Enfrentar o executivo. Mostrar para eles quem manda é nós. Nós estamos do lado do povo. E não aceitar esse projeto passar nessa casa. É melhor ele retirar. É cargo político. É cargo de tapinha nas costas. Me desculpa aqui. É um dinheiro que vai fazer falta lá na frente. O Roberto falou muito bem. Não é que ninguém quer fazer, eu não quero fazer politicagem em cima. É um absurdo, sim. Cargo na secretaria do vice-prefeito, dentro do gabinete. Nós precisamos de gente para juntar, paga bem para nós limpar nossas ruas, que está uma vergonha. Que está uma vergonha as ruas de Três Pontas. Eu fui na cidade Carmo de Minas, aqui no Jogo do Taque, limpinha a cidade. Eu falei para o prefeito lá, como o senhor faz isso aqui? Limpinho, você entra na nossa cidade, você fica na entrada, igual a Valéria falou, uma vergonha. E o prefeito não tem vou falar aqui, me desculpa, senhor prefeito, a cara de pau de mandar um projeto criando cargo. É dinheiro. Não podemos aceitar nessa casa. Não podemos. E cargo não ajuda. Eu quero que me explique aqui, a menina lá, o prefeito, está aberta a casa aqui. O que vai trazer de benefício esses cargos? Não precisou até hoje. O Marcelo tocou. Eu votei 2 cargos só. Quando era o Marcelo, não votei. Votei um para a dona Maísa lá, que sempre está ajudando o município, o outro eu não sei para quem que foi. Dona Maísa lá da ouvidoria, que faz um bom trabalho. Então, acho que os vereadores aqui, respeito todo mundo aqui, é a hora de nós mostrar que nós demos 30% já para ele mexer no dinheiro. Nós erramos. Igual o doutor falou que nós erramos. Está na hora de nós não errar. Está na hora de nós bater o martelo e falar, a casa é nossa, a casa é do povo. Já foi. Eu tive erros aqui. O erro da taxa do SAAI, resíduo sólido. Para que foi essa taxa? Falaram tanto, vieram gente do Marco aqui. A taxa não serviu para nada, serviu para lesar os contribuintes. Você não tem uma maioria. Eu tive no residencial Santo Virgem um esgoto aberto ao céu lá, faz 1 ano e meio. E a gente cobrando, e cobrando a taxa. Aí nós vamos botar cargo para o executivo, para o gabinete do prefeito, para o gabinete do vice-prefeito, para a cultura. Não, eu penso assim, o meu voto é o contrário, se não tirar o projeto, eu vou pegar pesado aqui. Se o prefeito não quiser escutar mais, ele retira o projeto. E penso aos novos vereadores, com todo respeito, que não aderem a esse projeto. É a hora de vocês, de mostrar por que veio nessa casa eleito pelo voto do povo. É a hora de nós todos. É a hora de nós todos dar a resposta ao executivo. Não está 1000 maravilha. Desculpe meu desabafo, presidente. Com a palavra, Roberto Cardoso. Senhor presidente, volto a cumprimentar a todos novamente. Eu queria, senhor presidente, que mandasse um ofício com muita atenção para a administração, que verificasse com o maior carinho lá a rodoviária de Três Pontas. Está com um problema muito sério, um abandono total. Os ônibus chegam de madrugada, 4 horas da manhã, tem ônibus que sai meia-noite para São Paulo, não tem um vigia, não tem um banheiro, as mulheres chegam, não tem um banheiro para usar. Então, está uma situação difícil, iluminação péssima. Então, um desdeixo total na rodoviária. Então, queria que verificasse com o maior carinho, pusesse uma pessoa para fiscalizar, um vigia lá. Você tem nóia a noite inteira. Então, o taxista estava falando para mim que não tem jeito de uma pessoa ficar lá esperando o ônibus. Então, é a maior dificuldade.
todo dia acontece essas coisas lá, briga e tal, e não tem ninguém para olhar, para fazer nada. Então, um desdeixo total lá na rodoviária. Então, eu acho que deveria dar uma olhada nessa situação. Eu acho que todo mundo aqui conhece também a família do Lázaro da farmácia aqui, do Vicente. Eles estão pedindo para ver se o pessoal da dengue faz uma visita lá ali na oficina do Magaive. Eles têm uma irmã deles que está muito doente, está até com câncer, e tem umas casas fechadas lá perto, então está com um problema sério. O pessoal da dengue passa, não olha, não faz nada, passa despercebido. Então, eles queriam que procurasse a oficina do Magaive, para que a esposa dele mostrasse os locais que está perigoso, para ver se resolve essa situação. Se essa mulher contaminar com a dengue, é fatal. Ela já está muito doente, então faz tratamento em Varginha, e está precisando resolver essa situação aí. Então, assim, tem umas casas fechadas, então a situação está complicada. Então, ele pediu, por favor, para ver se a Secretaria de Saúde resolvesse essa situação. Sobre a criação de cargo, então eu estava conversando ali com o Rodrigo, que está criando 10 cargos e 4 funções. As funções é 1.404,99. Então, o impacto é os 839 por ano. Então, é uma situação difícil, está igualzinho em Pouso Alegre. Virou piada a criação de cargo. Então, é difícil, né? Mas se não retirar o projeto, se não mudar, eu sou contra. Eu acho que é desnecessária essa criação desses cargos. Vários prefeitos que vêm trabalhando, Marcelo 2 mandatos, Paulista trabalhou antes, sem criação de cargo nenhum, certo? Já tem os cargos, agora criar mais 10 cargos e 4 funções, então é uma situação complicada. E os cargos que está tirando é cargo assim que ninguém quer, que é de 400, 500, 600, então ninguém quer assumir esses cargos. Então, é uma situação assim, bastante desnecessária essa criação desses cargos. Sobre aqui a discussão, aqui é um parlamento, eu acho que o parlamento tem que ter discussão mesmo, cada um é diferente, concordo com o Coelho, eu acho que a situação é complicada, mas se não for para discutir, não adianta nada estar aqui, então o que nós estamos fazendo aqui? Aqui cada um tem uma ideia diferente e a discussão é normal, seja a cor que for o cidadão, ninguém vai desmerecer o cidadão por nada, acho que isso aí é diferente. A conversa foi só para os fatos que aconteceu, não tem nada assim para briga nem nada, eu acho que só depende, assim, é um parlamento, e o parlamento tem discussão, então cada um pensa diferente, não tem nada a ver. Muito obrigado e boa noite. Eu gostaria de encerrar a reunião de hoje falando da volta do Jornal da Câmara depois de 3 anos. Eu fico muito feliz, é uma conquista para a população saber. Então, se você ainda não recebeu, começou hoje, tá? A distribuição dos jornais, começou a distribuição dos jornais hoje, tá bom? Através do correio. Então, vocês vão estar recebendo aí a cada 2 meses aquilo que foi feito pelos vereadores e o que está sendo feito pela Câmara Municipal. Pois não. Senhor presidente, é só para comunicar aqui, a população que está nos assistindo, amanhã tem a reunião de comissão às 5 horas da tarde. A reunião ela é aberta para o cidadão também, né, quiser assistir, vai vir o secretário para dar informação sobre o projeto dos cargos. Se alguém quiser interessar, está aberto. É isso. Então, agora, eu encerro a 23ª sessão ordinária, lembrando sempre da gente continuar tentando e fazendo aí o nosso melhor todos os dias. Convoco todos vocês para a próxima segunda-feira e eu falo que essa plenária aqui, essa reunião, né, e esse lugar, ele é assim como um tribunal de juiz, assim como uma igreja, a gente deve haver o respeito, né, aqui dentro, uns com os outros. Essa temática de bullying, de como tratar, de empatia, ela deve acontecer, inclusive dentro desta casa, né? As discussões elas podem acontecer, mas sempre com um decoro parlamentar, que é muito importante, que é aquilo que atribui ao outro o respeito. É isso, um grande abraço, muito obrigado.